Olá pessoal, eu sou o professor Marlon e a gente está voltando hoje agora para a nossa segunda aula de História do 8º ano. A gente vai continuar no seu capítulo 2 do livro. Você que está com o livro, corre lá, pega o livro, acompanha lá no capítulo 2. A gente vai continuar onde a gente estava na nossa última aula de História. Você vai lembrar que na última aula nós estávamos falando sobre Inglaterra, lá nos séculos 16 e 17. Hoje a gente continua então a nossa aula. Então, dando continuidade a essa aula nossa, a gente vem então aqui para essa nossa introdução. Então vamos para a segunda aula e a gente tem essa imagem que está aparecendo bem grande para você e bem em destaque. Essa imagem aí é do Big Ben, que é um dos pontos turísticos mais famosos de Londres, a capital da Inglaterra, e o prédio do Parlamento Inglês. Você já abre com uma foto do prédio do Parlamento e você lembra da última aula? Então você percebeu que nessa aula de agora a gente vai dar bastante importância para isso. Esse Parlamento, onde ficam os representantes do povo. Esse pessoal que ganhou muita força lá no século XVI e XVII. Então, revoluções na Inglaterra, séculos XVI e XVII. Eu sou o professor Marlon e a gente vai continuando. Repara aqui então, para a gente começar a conversar. Você já imaginou como seria viver num país onde você não pudesse escolher sua religião, nem dizer o que você pensa por meio da imprensa, dos jornais? O que você pensa sobre isso? Como que seria viver num país onde você não escolhe a religião e você não pode dizer o que pensa? Onde o governo determina essas ações para a sua vida. Como seria morar num lugar assim? Já pensou sobre isso? Já refletiu? Às vezes você, não gosto disso, não gosto daquilo, mas como seria viver num país sem essa liberdade? Alguns vão dizer que é parecido com aqui em casa, minha mãe também não deixa escolher isso, não deixa escolher aquilo, minha mãe fala até o que eu vou comer. Mais ou menos, mas imagina num país onde toda a sua vida fosse assim, onde tivesse alguém dominando tudo que você vai escolher. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre direitos humanos, os direitos das pessoas. Esses direitos humanos vão dizer que você tem direito de escolher sua religião, de escolher o que você vai falar, de expressar a sua opinião, de fazer as suas escolhas na vida. Isso é um direito seu. Então, nessa aula de hoje também vai entrar um pouquinho. Para você ver algo bem legal para introduzir esse assunto, para ficar mais fácil para você, tem uma indicação ali de um videozinho, uma animação. Depois você entra na internet e digita ali aquele livro.pro/FWYM2C. É um link encurtado para você ver um videozinho. Acesse ela depois, é uma animação sobre direitos humanos. Vai ficar bem mais fácil isso na sua cabeça. Então, bora continuar depois dessa reflexão. Na última aula, olha a bandeira do Reino Unido. Você lembra lá? Inglaterra é o país, Grã-Bretanha é a ilha, Reino Unido da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Reúne os quatro, por isso o nome de Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então aqui é a bandeira do Reino Unido. Para aqueles mais curiosos, a bandeira seria a união da bandeira da Inglaterra, que é branca com essa cruz vermelha no meio. A bandeira da Escócia, que é toda azul, com essa cruz de Santo André em branco no meio, esse X em branco no meio. E ainda a bandeira da Irlanda do Norte, que tem ela é toda branca com esse X vermelhinho. Então soma uma bandeira em cima da outra, gerou a bandeira do Reino Unido. Essa bandeirinha aqui, mais como curiosidade. Na última aula, vai relembrar a última aula. Você lembrou que na Inglaterra, burguesia e gentry conquistavam mais poder. Lembra o que é gentry? Aquela pequena nobreza rural, donos de terra, donos das áreas rurais. Eles ganharam poder. Houve uma crise no regime absolutista. O governo da Elizabeth I, absolutista. Os reis que vieram depois dela não conseguiram tanto poder e o parlamento resolveu fazer uma guerra, a Revolução Puritana. Essa revolução liderada pelo Oliver Cromwell, ele ganha poder e ele e o parlamento, o Oliver Cromwell e o parlamento passam a ter mais poder na Inglaterra do que o rei para mandar. O rei, aliás, nem existe no governo do Oliver Cromwell. É ele quem manda. Lembra que ele tentou colocar o filho dele para governar, o Ricardo, mas ele não teve tanto poder assim, não conseguiu governar bem em frente ao parlamento, e daí o parlamento vai voltar e colocar o Carlos. Está ali, ó, restauração monárquica. O
O Carlos II, filho do Carlos I, tirado pelo Oliver Cromwell, foi colocado pelo parlamento como novo rei. A gente chama isso de restauração. Voltou a ser o que era antes. E lembra do importante, a hegemonia, a liderança da Inglaterra na navegação. A Inglaterra ganhou o apelido de Rainha dos Mares. Então, agora aqui, para facilitar para você, a gente vai continuar com os antecedentes do que a gente vai estudar na aula de hoje, a chamada Revolução Gloriosa. Por que esse nome? Calma, mas a Revolução Gloriosa tem um antes, o que levou ela a acontecer. Então, para você, primeiro ponto, Carlos II, ele governou ali durante 25 anos, repara, de 1660 a 1685. Ele era rei por vontade e escolha do parlamento. Mas ele dizia para todo mundo, eu tenho direito divino, foi Deus que me colocou aqui porque eu sou filho do Carlos I. Então, e o pai dele, lembra, o Carlos I foi decapitado, cortaram a cabeça dele lá na Revolução Puritana do Oliver Cromwell. Ele dizia que Deus o colocou para ser rei porque ele era filho do rei anterior. Mas o parlamento sempre lembrava isso para ele. Fomos nós que te colocamos aí, Carlos II. Então tem essa pequena disputinha. Com o parlamento fortalecido depois dessa Revolução Puritana, o Carlos II teve muita dificuldade de se impor, se colocar como rei absolutista. Eu sou o rei, eu que crio as leis, eu que cobro impostos, eu que sou o juiz supremo. Ele teve muita dificuldade nisso. Era o objetivo dele voltar a ser absolutista. Mas o parlamento cada vez mais forte, burguesia e gentry cada vez mais fortalecidos, falaram, não, você não vai mandar em tudo sozinho. Você é rei, mas quem toma as decisões somos nós, o parlamento. Você só vai concordar, só vai executar as leis que nós criarmos. Esse parlamento era formado, lembre, vamos reforçar, na maioria dele era formado por burguesia, aqueles comerciantes, negociantes ingleses, e por essa gentry, essa nobreza, pequena nobreza rural, os donos de terra. Lembra que essa nobreza rural está enriquecida porque, por causa dos cercamentos, eles estavam produzindo muito mais lã e muito mais algodão, e estão vendendo isso, é uma produção agrícola comercial para vender. E essa burguesia está ganhando dinheiro vendendo esses produtos para as colônias da Inglaterra principalmente. Lembra lá do Pacto Colonial? As colônias só compravam da metrópole, e no caso da Inglaterra, as colônias da Inglaterra só compravam dela, Inglaterra. Então, o comércio inglês, os comerciantes da Inglaterra estão muito bem nessa história. A burguesia é cada vez mais rica e com mais poder político. Lembrando disso, então, a gente vem, ainda nesses antecedentes, para esse carinha da foto. Não é tão bonitão assim, mas esse cara é o Jaime II. Ele governou ali de 1685 a 1688. Só 3 anos? Você vai entender isso melhor, por que ele governou só 3 anos. Ele era irmão do Carlos I e sucessor dele. Como o Carlos I daí morreu sem deixar filhos, o Jaime II, então, como o Carlos II morreu sem deixar filhos, o Jaime II assume o governo. E ele assume se articulando com o rei da França. O que o rei da França tem a ver com isso? Luís XIV era o rei da França. Ele era o rei absolutista mais poderoso que tinha na Europa. Esse Luís XIV, ele é o cara que se chama de o Rei Sol. Que ele diz, o Estado sou eu, o governo era ele. Ele é o cara que se achava dono da França e todo mundo o respeitava como dono da França, não só como rei. Então ele é o exemplo para todos os outros reis da Europa que querem ser absolutista. Ele manda, pronto e acabou, ele faz o que ele quer. Então o Jaime II se inspira nesse cara e fala, Luís, me ajuda a voltar a ter poder, me ajuda a voltar a dominar aqui sozinho a Inglaterra. Não quero mais o parlamento mandando junto, eu quero mandar sozinho, absoluto, só eu. Eles se articulam juntos. E nessas ideias de se impor, ele tenta então, está aqui no teu segundo item, impor o catolicismo na Inglaterra. Voltar a todo mundo ser católico na Inglaterra. Só que a maioria da população da Inglaterra era chamada protestante. Ou eram anglicanos ou eram calvinistas. O Jaime II, então, entrou em choque, em combate com o parlamento. O parlamento quer liberdade religiosa.
O Jaime II quer, todo mundo tem que seguir a minha religião. Por isso aquela perguntinha nossa no começo da aula. Como seria viver num país onde o governo obriga a sua religião, onde você não pode escolher a sua religião ou o que pensar ou como se expressar? O Jaime II tenta voltar esse absolutismo para a Inglaterra. A vontade do rei vira a vontade do país. Todo mundo do país vai ter que seguir a vontade do rei. E aí, mais uma vez, igual aconteceu na Revolução Puritana, o parlamento reúne tropas para enfrentar um monarca, para enfrentar um rei. Lembra que na Revolução Puritana, o Oliver Cromwell comanda o exército do parlamento contra o rei Carlos I. Lembra que o rei Carlos I, então, é tio desse Jaime II. Desculpa, o Carlos I é pai desse Jaime II. Então, ó, você tem o parlamento, de novo, brigando contra um rei, agora não mais o Carlos I, agora o rei em questão é o Jaime II. Então essa briga de novo. Então você tem esses antecedentes dessa chamada Revolução Gloriosa. O rei quer mandar em tudo sozinho, absolutista. Lembra lá da primeira aula que a gente até pedi para você fazer essa pesquisa, o que é um governo absolutista? Olha como é importante você entender isso para agora. Ele quer voltar a mandar em tudo sozinho. Criar leis, convocar exército, cobrar impostos, entrar em guerra com outros países conforme a vontade dele, o rei, que manda sozinho. O parlamento, dominado pela burguesia e por essa gentry, esses proprietários rurais, não aceita mais isso. Eles querem ter poder para que as decisões do governo favoreçam eles, a burguesia e a gentry. Então você tem essa disputa aí. Na sequência, eu vou pedir para você responder um quiz sobre isso até agora, para você não esquecer. Então, quem está na internet, quem está na TV aberta, corre, abre o aplicativo, tem um quiz para você responder agora sobre isso. Esse quiz bem tranquilinho, bem facinho. Segundo os teóricos do absolutismo, os caras que escreviam sobre absolutismo, quem conferia o direito divino aos reis era... Quem que dizia que o rei tinha o direito divino de governar? Segundo os caras que estudavam isso na época, quem que dava esse poder? Vai lá, você tem um tempinho rapidinho para responder. Essa está bem facinha, essa questão. Então, era o povo que dava o direito divino, segundo os teóricos do absolutismo, era Deus, era o exército, ou era o irmão mais novo do rei, que dava o direito divino. Essa ficou muito fácil. Essa questão, ela é mais fácil, porque direito divino, que vem de Deus. Então, segundo os estudiosos lá dos séculos XV, XVI, quem dizia que Deus tinha que governar, quem dizia que o rei tinha que governar, era Deus. Deus que dava esse poder para o rei. Então ele era o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Portanto, você tinha que obedecer aquele rei, porque é a vontade de Deus que ele governasse. Essa é a ideia do direito divino. Não esquece dela. E ó, vamos então a essa revolução gloriosa. Esse poder supremo, máximo da Inglaterra sendo discutido entre o rei e o parlamento de novo. E agora ganha o nome de Revolução Gloriosa. Essa glória toda, por que tem esse nome, será? Ela aconteceu em 1688, lembra? O final do governo do Jaime II, que governou por 3 anos. Olha ali, o parlamento convidou um príncipe holandês chamado Guilherme de Orange, que era genro do Jaime II, para ser o novo rei. Olha a situação. A Inglaterra tem um rei. O rei Jaime II. O parlamento não quer mais ele porque ele quer mandar sozinho. Os membros do parlamento convidam o genro dele, que é um príncipe da Holanda. Chegam assim: Guilherme, você que é príncipe da Holanda, quer ser o nosso novo rei? O Guilherme de Orange olha aquilo e fala: por que não? Mas assim, vocês vão me apoiar? O parlamento diz: vamos, bora te apoiar. A gente tira o Jaime II e você chega com seu exército, com todo o seu poder, e você vira o novo rei da Inglaterra. Olha a situação. O parlamento inglês, então, da Inglaterra, quer mostrar esse poder. Chamar um príncipe holandês para mandar na Inglaterra. Para mostrar que o rei, o Jaime II, não pode fazer o que ele quiser. E essa burguesia, essa gentry, tem tanto poder que eles querem tirar o rei.
e botar o rei que eles escolherem. É claro que na negociação vai ter isso. Você só vai ser rei, Guilherme, se você obedecer a gente que está te colocando aí. E claro, naturalmente, o Guilherme de Orange, príncipe da Holanda, aceita. Vou ser rei também da Inglaterra. Não é que ele abriu, não quero mais ser rei da Holanda. Ele fica rei da Holanda e da Inglaterra. Lembra que um tempo antes, a Holanda e a Inglaterra entraram em briga, que a gente viu na última aula, por ver quem dominava os mares, por causa dos atos de navegação que o Oliver Cromwell criou? Agora um príncipe da Holanda está vindo ser rei da Inglaterra. Olha o mundo virando. Então, em 1688, Guilherme de Orange entrou na Inglaterra com seu exército e com o apoio do parlamento. Então ele chega na Inglaterra, tem o exército dele e o parlamento dizendo: esse é o nosso novo rei. O Jaime II preferiu não fazer guerra e abdicou do trono. O que é isso? Ele abriu mão, ele renunciou, ele saiu fora. Ele falou: não sou mais o rei e vou embora. Então, por isso que ela ganha esse nome, Revolução Gloriosa. O parlamento deu esse nome. Por quê? Conseguimos vencer sem mortes. Sem ninguém morrer, não precisou dar tiro, nada disso. O rei não quis brigar. O rei viu que o parlamento tem muita força, não quis brigar, então ganha o nome de Revolução Gloriosa. A glória veio sem mortes, do jeito melhor que podia acontecer. O rei da Inglaterra saiu fora. E então entra Guilherme de Orange, que na Inglaterra ele ganha o nome de Guilherme III. Ele vira Guilherme III da Inglaterra, declarado rei pelo parlamento no comecinho de 1689, no comecinho do ano seguinte. Mas para ser declarado rei, ele teve que jurar a Bill of Rights. Olha as aulas de inglês, já que estamos falando da Inglaterra. Bill of Rights. Calma, Declaração de Direitos em português. Então, um documento que o parlamento fez dizendo todos os direitos do povo. A gente já vai falar dele mais para frente agora. Então, o rei teve que jurar obedecer essa declaração de direitos do povo. E claro, o Guilherme III falou: bora, aonde eu assino aí? Eu respeito tudo isso aí, quero ser rei da Inglaterra. E ele vira então o rei Guilherme III. Para ficar isso, então, ali, ó, mais fácil para você ver, esse é o nosso Guilherme III, tá aparecendo aí para você. Repara então que o Guilherme III aqui, tudo bonitão, todo trabalhado nas estampas e tudo mais, nessas cores mais fortes. Esse cara é o rei da Inglaterra. Ele não é só rei da Inglaterra. Ele é o Guilherme III da Inglaterra e Irlanda. E é o rei Guilherme II da Escócia. Então, Guilherme III da Inglaterra e Irlanda e II da Escócia. E ele governou aí por 13 anos, até 1702, ano de sua morte. A esposa dele, que era filha do rei Jaime II, morreu um pouquinho antes, em 1694. Então, de 1694 até 1702, o Guilherme III governou sozinho, sem sua esposa que havia falecido. Então, ele, que era genro do Jaime II, assume o governo no lugar do sogro. Olha que relação legal de sogro e genro. Ele chega, tira o sogro do poder, assume o governo e governa os três países aí, principalmente Inglaterra, Escócia e Irlanda. No geral, ele é conhecido então como Guilherme III. Guilherme III, a parte de Guilherme II da Escócia, menos depois que forma ali o Reino Unido. Então ele governa por 13 anos, esse cara aí mais bonitão que você tem na sua tela. Certo? Continuando, a gente tem, mudando aqui um pouquinho a tela, a gente tem aqui então ó, a Bill of Rights, esse que a gente falou, essa declaração de direitos, que é do comecinho de 1689. Essa declaração que o Guilherme III teve que jurar para poder ser nomeado pelo parlamento rei da Inglaterra. Olha o poder dos caras. Eles escolheram o rei. Esquece a ideia de tradição, de hereditário, de pai para filho. O parlamento tinha tanto poder que eles escolheram quem ia ser o novo rei da Inglaterra. E aí então você tem essa Bill of Rights. Primeiro ponto, está destacado para você, está sublinhado ali para você. São os direitos dos ingleses. Lembra disso, essa declaração de direitos, os direitos dos habitantes da Inglaterra. Nenhum rei poderia violar. O rei não pode se intrometer nesses direitos. Sem chance. Então o rei vai ter que respeitar os direitos do povo da Inglaterra. Nenhum rei pode violar esses direitos. Porque você já viu
O que aconteceu com o Jaime II, tentou mandar em tudo sozinho, o parlamento foi lá e tirou. Então é meio que um recado para os reis próximos. Se tentar tirar os direitos do povo, vai sair também. O Guilherme III aceitou isso. Vou respeitar os direitos do povo. O rei não podia mais suspender leis, aumentar ou criar impostos, ele não podia convocar o exército em épocas de paz. Tudo isso ele não podia fazer sem a aprovação do parlamento. Ele podia até falar, vou cobrar um novo imposto. Vou cobrar um imposto sobre o pão. Ele podia até fazer isso, mas ele tinha que pedir para o parlamento criar esse novo imposto. Ele, rei, não podia mais sozinho criar o imposto. Ele não podia falar mais, vou cobrar um IPTU mais caro. Não. Desde que só podia cobrar se o parlamento autorizasse. Se burguesia e gentry, que dominavam o parlamento, não autorizassem, ele não podia. Então, já era de vez o governo absolutista. Repare que quem manda agora, escrito no papel determinado, é o parlamento, que era dominado por burguesia e gentry. O parlamento tinha uma função a mais, fiscalizar o rei. O rei tinha que prestar contas para o parlamento. Então, esquece a ideia de, sou rei, mando em tudo sozinho, vou fazer o que eu quiser, eu sou o rei. A Inglaterra muda isso aí em 1689. Agora, o parlamento fiscaliza o rei e o rei se explica para o parlamento. Olha só a importância aí dessa declaração de direitos na Inglaterra, como muda a política. O absolutismo está ficando para trás e está começando essa mudança política. O rei reina, mas quem governa é o parlamento. Essa frase é bem típica desse período. Ela era muito falada nesse período. O rei reina, ok, mas quem governa é o parlamento. Ele só vai assinar. As eleições para o parlamento deveriam ser livres. Traduzindo, o rei não pode interferir. Porque quem manda é o parlamento. O rei vai lá e coloca só os amigos dele que podem ser eleitos. Não. O rei não pode interferir nas eleições para o parlamento. Que na Inglaterra são a cada 5 anos tem eleições para esse parlamento. Hoje, o parlamento inglês conta com 650 membros, 650 representantes do povo. No Brasil seria o cargo desses deputados. São 650 hoje na Inglaterra. Cada um representa um distrito de todo o Reino Unido. Do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. São 650 hoje. Então, essas eleições, o rei não pode interferir. E o rei não pode nem falar para o povo, votem nesse ou votem naquele. Nenhuma interferência. O rei não pode. O Guilherme III assinou aí dizendo, beleza, concordo com isso. A inspiração para criar essa declaração de direitos é as ideias do John Locke, que você viu no começo do ano, quando foi falar de iluminismo. Lembra do John Locke? O governo existe para servir o povo. O governo deve garantir o direito à propriedade privada, a liberdade, a vida. O governo existe para preservar os direitos do povo. Então essa declaração de direitos é colocar no papel os direitos do povo e o rei assinar embaixo dizendo, eu vou respeitar. Então é baseado nas ideias políticas do John Locke. Não lembro as ideias do John Locke. E agora? Abre a internet, abre o teu livro, tem no primeiro capítulo lá falando sobre o John Locke, no teu capítulo sobre iluminismo. Só você voltar um capítulo para trás aí você já tem iluminismo. Volta ali e você vai ver. Então, as ideias do John Locke colocadas lá, essas ideias que inspiram essa declaração de direitos. O povo tem direitos e o rei tem que obedecer. Isso é bem importante. E o Guilherme aceita assinar isso aqui. Então, já que isso ficou bem facinho para você, vamos lá. Eu preciso reforçar essa ideia com você, então responde esse quiz. Quem está na internet, quem está na TV aberta, corre para o aplicativo, tem um quiz para você responder lá agora. Que é um quiz mega facinho. O parlamento inglês era formado na maioria por... Vai, rapidinho para responder. Nossa, professor, tá chato já. Toda hora lembrando, burguesia e gentry. Burguesia, os comerciantes, os negociantes. Gentry, os donos das terras, os que produziam mais algodão, mais lã. Esse pessoal, era eles que dominavam, como você vai ver aqui, esse parlamento. Não eram os vaqueiros, não eram os pescadores, não eram os padres que dominavam o parlamento.
eram essa burguesia e a gentry, e claro, eles vão criar mais leis para aumentar mais o seu poder. O poder da burguesia e da gentry. Ok? Bem facinho esse, né? Então, a Revolução Gloriosa, ela vai ter um significado. A gente não está estudando ela só por, vamos estudar um acontecimento qualquer, aí escolhe a Inglaterra. Ela tem um significado que vai mudar a política e a economia no mundo dali para frente. No mundo. Por isso está tentando entender como ela aconteceu. Repara, uma mudança política não acontece do nada, de uma hora para outra. Alguns acontecimentos vêm antes. Por isso que desde a aula passada a gente está vendo. O governo absolutista da Elizabeth deu mais poder para a burguesia e para a gentry e para os yeomen. Esse pessoal que começa a ganhar mais dinheiro, vendendo mais mercadorias, produzindo mais alimentos e tecidos lá de algodão e de lã. Esse pessoal ganha cada vez mais dinheiro, se torna cada vez mais importante e assume papéis no parlamento, onde ficam os representantes do povo. Então, essas mudanças aos poucos vão acontecendo. Eles passam a ter mais poder ou querer mais poder que o próprio rei. Eles tiraram o Carlos I, botaram Oliver Cromwell para mandar. O Oliver Cromwell, de vez, dá mais poder para a burguesia e para a gentry. Agora, como se ele dissesse, agora é vocês que mandam, eu só estou aqui para assinar. Então, eles ganham mais poder e eles gostam desse poder quando assumem de vez. Quando o Ricardo Cromwell, filho do Oliver, não tem condições de governar, não consegue conversar com o parlamento, eles tiram o Ricardo e voltam o filho do rei que eles tinham matado antes, o Carlos II. Esse Carlos II tenta absolutismo, o parlamento não deixa. Vem o irmão dele, o Jaime II, tenta absolutismo, mais ainda, faz acordo com o rei da França para tentar conquistar absolutismo. De vez o parlamento não permite, e aí convida um novo rei. Guilherme, venha ser nosso rei, um príncipe da Holanda, para ser rei da Inglaterra com o título de Guilherme III. E ele aceita assinar essa Bill of Rights, essa declaração de direitos. Que a gente começou essa aula de hoje lembrando disso. Como que é viver num país onde você não tem direitos? Nos países absolutistas, as pessoas não tinham direitos, elas só tinham deveres. Então isso agora mudou. A Inglaterra começa a mudar isso. E aí, o significado disso para a Inglaterra, para o mundo. Vamos lá. A Inglaterra se tornava uma monarquia parlamentarista. Monarquia tem rei. Parlamentarista, o parlamento tem poder. Você vai lembrar lá do comecinho da aula passada que a gente já falou disso, de monarquia parlamentarista, que é como a Inglaterra é hoje. Existe hoje a Rainha Elizabeth II, mas quem tem todo o poder de mandar é o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele é o chefe do partido que tem mais membros no parlamento. Então, a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista. Os ingleses deixavam de ser súditos, essa palavra súdito sai, e agora eles passam a ser chamados de cidadãos. Ei, atenção, não vai escrever cidadões. Cidadãos. Por que cidadãos? Agora eles têm direitos e deveres. O súdito só tinha o dever de obedecer o rei. O súdito entende-se que ele tem deveres de obedecer o governo e as leis criadas, mas ele também tem direitos. E o governo tem que respeitar esses direitos da população. Lembre-se da Bill of Rights, Declaração de Direitos. A liderança econômica e política é da burguesia. Então, a Revolução Gloriosa coloca de vez, o parlamento tem força. E esse parlamento dominado pela burguesia e pela gentry, é esses caras que têm poder. E aí, olha essa próxima expressão aí em destaque para você. Emergência do capitalismo. Não está falando de emergência, de ambulância, sair correndo. Não, emergência vem de subir. Como se fosse sair das águas, entrar na água. Imersão, sair das águas. Sair das águas é quando você emerge das águas. Então você saiu, subiu. Então, a subida do capitalismo. Lembra? Capitalismo é o modo como, basicamente, o modo econômico que a gente tem hoje no Brasil e quase todos os países do mundo. A busca individual pelo lucro, onde o governo deve interferir cada vez menos na economia, onde as pessoas vão correr atrás do seu sustento. E o governo vai dar condições para as pessoas fazerem isso, mas ele não vai interferir tanto. Então, o capitalismo entra aí. Várias medidas são tomadas para favorecer o crescimento da produção,
de mercadorias e da indústria naval. Ó, repara, a burguesia que domina o parlamento vai incentivar esse capitalismo na Inglaterra. Cada vez mais o governo se intromete menos e a burguesia tem mais poder. Então, capitalismo é essa ideia de o governo interfere menos. Então, deixa a burguesia tomar conta. Então, eles que já estão dominando o parlamento, a política, vão dominar cada vez mais também a economia. Então, o capitalismo na Inglaterra é um item bem forte que surge aí a partir disso. Esse capitalismo, olha o teu último item, ele vai favorecer o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Calma, esse é um tema das próximas aulas. Ai, não lembro o que é a Revolução Industrial. Calma, a gente vai estudar ainda, relaxa. Você viu a Revolução Gloriosa, viu a Revolução Puritana, agora vem mais uma. Revolução Industrial. Essa fica para as nossas próximas aulas. Relaxa, bem tranquilo. Mas, caso você já queira ver, está no capítulo 3 do seu livro, que a gente vai ter nas próximas aulas. Revolução Industrial. Mas essa Revolução Industrial só foi possível porque burguesia está mandando, gentry está mandando, o governo interfere menos, o rei não manda mais sozinho. Agora a burguesia vai mandar cada vez mais e vai defender seus interesses. Então essa Revolução Gloriosa deixa bem claro para todos os reis da Inglaterra que vão vir. Quem manda é o parlamento, o rei só está ali como chefe de Estado, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é do parlamento. E o parlamento é dominado, lembra dos quizzes de todas as outras questões, pela gentry e pela burguesia. Então, agora eu vou pedir para você o seguinte, você vai copiar no seu caderno, não precisa entregar isso para o seu professor na volta às aulas, mas você vai copiar no seu caderno e você vai responder esse quadrinho que está colocado aí para você. Sobre a Revolução Gloriosa de 1688. É a sua parte, você que vai escrever. Na primeira linha ali, o que foi? Tem um espacinho para você colocar de maneira resumida. O que foi a Revolução Gloriosa? Segundo item, as mudanças que aconteceram por causa dessa Revolução Gloriosa. Que mudanças que ela causou na Inglaterra? Terceiro item que você vai responder. A relação entre a Revolução Gloriosa e a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Ah, mas eu não aprendi Revolução Industrial ainda. Eu sei, mas que relação que ela tem? Como que ela ajudou a gerar a Revolução Industrial? Você vai responder isso bem rapidinho. Faz esse quadro no teu caderno, copia e já começa a responder. Eu vou te dar um tempinho para você copiar. Certo? Ou vamos até mudar para você poder copiar ali essa revolução.
Ah, mas tá meio ruim para copiar, professor, não tô conseguindo enxergar direito aí, como é que tá? Quem tá com um livro, você vai abrir na página 28 do seu livro, é o exercício número 4. É esse mesmo exercício que está colocado aqui para você conseguir ver. Então, página 28, exercício número 4. Fica mais fácil quem tá com o livro até copiar de lá. Então lembra, você só vai copiar no caderno e responder no caderno. Você não precisa fazer isso em papel destacado, folha à parte, sulfite, de almoço para entregar para o professor na volta às aulas. Você vai mostrar para ele na volta às aulas para corrigir. Aí aquele aluno que ainda não conseguiu entender bem, pode tirar dúvida e também guarda essas dúvidas para falar com o professor na volta às aulas. Qualquer dúvida, só fazer as perguntas. Então, página 28 do livro, o exercício número 4 do livro. Tá lá para você também sobre essa revolução gloriosa. Deu para fazer? Vai, você tem mais um tempinho aí para tentar responder ainda. Vai. Essas questões não tão difíceis, bem tranquilinho, foi o que a gente viu na aula de hoje. Vamos lá, mais um pouquinho para você responder, que está bem facinho, bem tranquilinho. A gente já vai conversar sobre essas questões. Galera, então assim, ó, o que foi essa Revolução Gloriosa? O que foi esse processo? Lembra, a Revolução Gloriosa foi o parlamento tirou o rei Jaime II e colocou no lugar o genro dele, o príncipe da Holanda, o Guilherme de Orange, que ganhou na Inglaterra o nome de Guilherme III. Então, o que foi a Revolução Gloriosa? O parlamento liderou a troca do rei Jaime II pelo rei Guilherme III. Basicamente é isso, bem tranquilo. Teve gente que foi escrever um monte de coisa. A Revolução Gloriosa foi essa troca. Então, comandada pelo parlamento. As mudanças que aconteceram por causa dessa revolução. O que aconteceu? A Inglaterra virou uma monarquia parlamentarista. O rei agora teve que obedecer à declaração de direitos que o parlamento criou. As pessoas deixaram de ser súditos para ser cidadãos. O parlamento passou a ter mais poder ainda para tomar decisões. A gentry e a burguesia saíram mais fortalecidas. E eles passam a ter cada vez mais poder de decisão política e econômica. São essas mudanças. E a terceira, a relação entre a Revolução Gloriosa e a Revolução Industrial. Ela permitiu, com o poder da burguesia e da gentry, que o capitalismo chegasse à Inglaterra, ou surgisse na Inglaterra. Esse capitalismo, então, permitiu que o governo interfira cada vez menos na economia, e que a burguesia e a gentry dominem cada vez mais a economia, produzindo mais mercadorias conforme as necessidades de venda deles, as necessidades de lucro.
da burguesia e da gentry. Então essa é a relação que tem. A Revolução Gloriosa deu esse poder para o parlamento, dominado por esses dois grupos principais. Repara, o rei então agora passou a obedecer de vez o parlamento, certo? Então, para a gente fechar a aula de hoje, a gente tem aqui que hoje você aprendeu que após a restauração monárquica, a volta do rei, os reis Carlos II e Jaime II tentaram se impor politicamente sobre o parlamento, mas não tiveram sucesso. Eles tentaram. O Carlos II dominou lá por mais tempo, por 25 anos, de 1660 a 1685, não conseguiu se impor, o parlamento tinha força. E o parlamento lembrava ele o tempo todo, fomos nós que te convidamos para estar como rei. Quando ele morre, vem o Jaime II, irmão dele, e de novo, tenta colocar mais poder. Ele tentou se associar com o rei da França, o Luís XIV, que era o rei absolutista mais importante, mais famoso que tinha, o exemplo para os outros reis que queriam ser absolutistas. Tentaram se associar, tentou fazer um jogo político, não deu certo. Olha o teu segundo item então. O Jaime II, que tentou conspirar contra o parlamento, meio que foi pior ainda. Então o parlamento substituiu ele por seu genro, o Guilherme de Orange, príncipe da Holanda, por meio de uma manobra política. Então o parlamento substitui ele. Fala, vem você, Guilherme, e a gente tira o Jaime. O Jaime abdicou, não houve guerra, e por isso ganhou o nome de Revolução Gloriosa. O Jaime II nem quis guerra. Saiu de boa, abdicou, foi embora e deixou o genro governando. O Guilherme de Orange assumiu como Guilherme III, lá da Inglaterra. Mas a condição para o Guilherme III poder mandar, a condição era, como está no teu terceiro item, jurar cumprir o Bill of Rights. Vamos treinar o inglês. Bill of Rights. E esse Bill of Rights declarava que o rei deveria respeitar os direitos dos cidadãos da Inglaterra. Olha que importante. Não é mais súdito que obedece. É cidadão, que tem dever, tem que obedecer o governo, mas também tem direitos. E o rei tem que respeitar esses direitos. Então, o rei teve que assinar esse documento. Isso é muito importante. Lembra que a inspiração disso é o John Locke, que você viu lá no comecinho do ano, ou está no capítulo 1 também do livro, de Iluminismo. As ideias de o governo existe para servir o povo. O governo deve fazer o que é melhor para o povo. Para a gente hoje, século XXI, essa é uma ideia mais tranquila. Para o século XVII, isso é uma mega novidade. Um rei que não manda em tudo sozinho. É um rei que tem que obedecer à vontade do povo. E essa vontade do povo está expressa no parlamento. Lembra do parlamento dominado pela burguesia e pela gentry. Você vai sonhar com isso, hein? Burguesia e gentry. Olha só. E aí, você tem mais um item ali embaixo. A Revolução Gloriosa, ela abriu um precedente, abriu uma brecha para os ideais burgueses. E criou condições para a emergência do capitalismo. Lembra? Não é algo de, oh meu Deus, desespero. Emergência é a subida, o crescimento do capitalismo. Então, a burguesia principalmente vai exigir, o governo não interfere mais nem na economia. Então, se o governo não interfere na economia, agora quem define tudo o que acontece são as pessoas. Esse jogo político, então, econômico que domina. Então, agora o governo não interfere mais no jogo, nessa parte econômica. O governo tem que respeitar os direitos e os deveres das pessoas. E o capitalismo surge com força. Quem se dá bem com isso? Esses mais ricos que dominam o parlamento. Burguesia e gentry. Então ela criou, como está no último item, criou condições para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial agora vai surgir na Inglaterra porque você tem uma galera mais rica e com poder político. Então eles vão fazer leis e vão governar de maneira que eles vão ter mais poder ainda econômico. E a Inglaterra vai se dar bem com isso. Se a Inglaterra já é rica, já é a rainha dos mares, já é poderosa, agora a Inglaterra, na Revolução Industrial, produzindo mais mercadorias, foi vender cada vez mais para o mundo e se tornar cada vez mais rica. Quem mais se deu bem? Olha a burguesia de novo se dando bem. Então, essa situação é criada por esse histórico da Inglaterra aí de 150 anos. Desde o governo de Elizabeth I
até esse governo do Guilherme III, você tem a Inglaterra se montando para chegar no ponto máximo, no auge, a Revolução Industrial. Calma, sobre a Revolução Industrial, a gente vai falar na nossa próxima aula. Essa nossa próxima aula, então, ela vai ter uma introdução para você do que é Revolução Industrial. A gente não vai falar bem da Revolução, mas vai te lembrar dos processos de produção de mercadorias. Mas isso fica para a próxima aula. Você que quer adiantar capítulo 3 do seu livro, já quer começar a olhar, já quer ler, já quer ver outras questões sobre isso, só abrir o capítulo 3 do seu livro de história, você já vai acompanhando. Ah, eu não tenho livro, eu não recebi o livro ainda. Revolução Industrial, quer dar uma pesquisada, os meios de produção, fique à vontade, a gente vai se encontrar na próxima aula para falar sobre isso. Então, os nossos assuntos de hoje estão encerrados nessa aula. Você aprendeu então sobre as revoluções inglesas dos séculos XVI e XVII. O rei perde poder, quem ganha poder é o parlamento, e esse parlamento é dominado pela burguesia e pela gentry. Então você tem essa mudança política, essa mudança de paradigma, essa mudança de jeito de ser da Inglaterra. E que isso foi influenciar vários outros países do mundo. Porque as burguesias dos outros países olharam e falaram: vamos fazer igual aqui, vamos tirar esse poder absoluto do rei, vamos dominar cada vez mais para a gente ter cada vez mais poder, mais dinheiro. É isso, pessoal. A gente se encontra na nossa próxima aula.